Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos à nossa aula. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz quando soube que seria professor de vocês novamente, que retornaria à turma de vocês, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Sim, professor. Maravilha, então, muito obrigado. Pessoal, fazendo aqui algumas considerações, com relação ao nosso conteúdo desse semestre, nós temos apenas, perdão, 2 tópicos, mas são tópicos de extrema importância, né? Nós iniciaremos aí os nossos estudos pelo Estatuto do Idoso e depois continuaremos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante dizer ainda que aqui nós estamos diante de duas legislações extremamente garantistas, duas legislações extremamente protecionistas, né? Ou seja, nós estamos aí diante dessa perspectiva que existe da garantia de direitos fundamentais a pessoas que se encontram aí em momentos distintos da vida, né? Ou seja, o que é que isso significa dizer? Isso significa dizer que nós estamos diante de pessoas que, além de já ter a garantia constitucional desses direitos, pessoas aí que também possuem essas mesmas garantias, né, de forma prevalente na legislação, né, infraconstitucional. Então, sobre esse aspecto, sobre essa realidade, é onde nós estaremos aí abordando tanto o Estatuto do Idoso quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sobre essa questão, né, fica aí bastante visível a importância desses dois estatutos, fica aí bastante visível a importância de nós observarmos e vermos aí a diferença, né, entre o garantismo e o protecionismo, né? Nós estaremos diante da teoria da proteção integral quando nós tratamos do Estatuto da Criança e do Adolescente e também, a partir de hoje, do Estatuto do Idoso, né? Fico extremamente feliz em estar novamente aqui com vocês, né? Agora aqui a turma que era correspondente à turma do B e à turma do C estão juntas aqui, uma sala extremamente ampla, né? Pudéssemos nós estarmos aí presentes, estarmos juntos. Infelizmente, a pandemia ainda não nos permite, por mais que as pessoas estejam se vacinando e é extremamente necessária a vacinação, né, nós vemos ainda aí um alto número, um alto índice de pessoas internadas, as UTIs ainda lotadas, pessoas morrendo. Então, todo cuidado é pouco e toda precaução é necessária. Então, ainda assim, pensando, né, na melhor condição de saúde para nós, estamos diante dessas medidas restritivas. Então, é extremamente necessário. Bom, pessoal, outro fato aqui que eu tenho que passar para vocês, além do material, dos slides da aula de hoje, né, já foram encaminhados para vocês, encaminhei também 2 materiais de apoio para que vocês possam fazer a leitura, bastante simples, bastante sucintos. Encaminhei ainda o link, né, de um canal do YouTube, na qual eles realizam a leitura do Estatuto Idoso. Então, se você não tem muito tempo para sentar, para ficar lendo o Estatuto, vocês podem recorrer também a ouvir o Estatuto do Idoso mediante o link do canal que eu encaminhei para os representantes. Todas as nossas aulas serão gravadas e, ao final da aula, imediatamente postadas no meu canal do YouTube. Eu já encaminhei o link para os representantes de sala também da playlist. Vocês poderão ali sempre rever e ver novamente as aulas quando entenderem necessário, tá? De todo modo, eu sempre também estarei à disposição de vocês, né? Por todas as minhas redes sociais, pelo próprio canal do YouTube. Se tiver alguma dúvida, estiver assistindo a aula, pode postar a dúvida lá no canal do YouTube, eu vou estar respondendo para vocês, ou diretamente no meu WhatsApp. Fiquem sempre à vontade, quando necessário, a entrar em contato comigo. O outro fato é que, ao final de todas as nossas aulas, eu farei a chamada nominal, tá? Então, o aluno, ele terá que manifestar aí, seja pelo microfone, seja pelo chat, para que eu possa registrar a presença dele, tá? Então, vai ser a chamada nominal, com manifestação de presença,
e essa chamada ela é incluída imediatamente no sistema da Universidade Brasil. Então, eu vi hoje ainda o sistema não está admitindo a inclusão de chamadas, pelo menos de manhã não estava, e provavelmente a partir da semana que vem nós então já começaremos ali a fazer o registro da chamada, como eu disse, nominal, seja pela manifestação por microfone, seja pela manifestação do chat. Já fiquei sabendo também que alguns alunos não estão tendo acesso ao chat. Vou tentar entrar em contato com alguém da TI da Universidade Brasil para nós verificarmos aí o que é que pode estar acontecendo, tá? Então, essas seriam algumas considerações iniciais. Do mais, né, para aqueles que entraram depois, fica aqui mais uma vez a minha gratidão e a minha felicidade por estar aqui com vocês, né, por poder acompanhar esse desenvolvimento de vocês, já que eu acompanhei o ingresso de vocês na universidade, ficamos aí alguns períodos afastados e agora então eu retorno passando para vocês aqui a matéria de a legislação de Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como eu já disse, o conteúdo, né, dessa aula vai ser gravado, vai estar postado lá no meu canal, e aí então já fica também o convite para que vocês acessem o canal, fiquem à vontade para acessar as outras aulas que estão postadas lá, fiquem à vontade também para ver os demais conteúdos, como aulas de direito penal, aulas de processo penal, aulas de direito agrário, né, nós temos lá também, além de palestras, sejam palestras da própria OAB do Estado de São Paulo, né, e qualquer outro tema aí que seja de interesse de vocês. Inclusive, as aulas de medicina legal estão postadas também lá no canal do YouTube. Então fiquem à vontade, né, aqueles que desejarem, fica o convite aí para se inscreverem no canal também, para ativar as notificações, para que vocês possam receber ali, né, o aviso de que as aulas estão sendo postadas, pessoal. É importante dizer também aqui nesse momento de que nós estamos diante de uma legislação extremamente importante, ou seja, né, a Lei 10.741 de 2003. Antes de nós fazermos aqui uma introdução, né, abro aqui a palavra àqueles que quiserem se manifestar, que quiserem já de início fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Vamos aí, pessoal, podem se manifestar. Espero, pessoal, que nós tenhamos aulas tão participativas online quanto tínhamos em sala de aula, né? Vocês eram uma sala que sempre perguntavam, participavam e muito colaboravam ali para as minhas aulas. Então, espero que aqui vocês possam também manifestar. Fiquem sempre à vontade para ligar os microfones, sempre à vontade para ligar as câmeras quando quiserem, né? Ninguém é obrigado a ligar a câmera, mas aqueles que quiserem, é uma forma de nós nos vermos e de matar um pouquinho da saudade também de cada um de vocês. Bom, pessoal, vamos então começar aqui a nossa aula. Quando nós tratamos do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, é importante dizer que algumas determinações ligadas ao Estatuto do Idoso já são presentes na Constituição Federal de 1988. O que acontece é que o Estatuto do Idoso demorou um pouquinho para ser criado, para ele entrar em vigência, e só assim veio em 2003. Né? Além disso, nós tivemos algumas alterações pontuais. Se vocês aí quiserem abrir o Admecum, se vocês quiserem abrir o Estatuto do Idoso pelo Google, vocês vão verificar que nós tivemos algumas inclusões de artigos e parágrafos, nós tivemos algumas alterações de redação, mas nada que fosse extremamente significativo, a fim de mudar os rumos e todo o objetivo do Estatuto do Idoso. Na verdade, nós tivemos mais adaptações, mais atualizações do que, de fato, mudanças ali que sejam extremamente pertinentes no tocante ao Estatuto do Idoso. Então, todas essas características nós vamos aqui observar, né, quando nós começarmos, de fato, a tratar do Estatuto do Idoso. Assim como eu disse no início, né, nós temos que observar que quando nós paramos para pensar, parece-nos estranho nós temos tantas legislações esparsas garantistas, como nós temos hoje, né? A necessidade de criação de leis como nós temos hoje. Ou seja, nós temos aí questões extremamente importantes a serem analisadas, como, por exemplo,
o Estatuto do Idoso, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, né, o Estatuto das Pessoas com Necessidades Especiais, nós temos a própria Lei Maria da Penha, nós temos o Estatuto, o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, nós estamos aí cheios de legislações muito especificistas, né, ou seja, legislações especiais que acabam se sobrepondo sobre a legislação geral. Então, esse é um aspecto a ser considerado, do porquê da necessidade de uma legislação tão específica, né? Se outras legislações já tratam destes temas, né? Como a proteção da integridade, a proteção da moralidade, a proteção do patrimônio, né? A igualdade entre as pessoas. Então, sobre todos esses aspectos, sobre todas essas questões, nós já temos legislações que tratam do assunto, né? E por que da necessidade, então, de nós termos outras legislações, né, específicas, né? E por muito tempo a gente acha, e às vezes a gente até pode pensar sobre a desnecessidade delas, mas na prática, sobre um aprimoramento jurídico, o que nós vemos é que, né, mesmo com essas legislações específicas, assim ainda os direitos são negligenciados de determinadas pessoas, de determinados grupos sociais, o que vai determinar também, o que vai demonstrar também, né, o fato da necessidade efetiva da proteção dessas pessoas. E nem assim nós conseguimos protegê-las totalmente. Então, sobre todos esses aspectos, sobre todas essas questões, é onde essas leis protecionistas, essas leis garantistas vêm na busca aí de um reequilíbrio entre as relações humanas, né? De fato, elas não seriam necessárias se o ser humano, né, e vamos pensar agora de forma específica, se nós brasileiros, se nós tivéssemos, né, culturalmente a compreensão da proteção dos indivíduos, se nós tivéssemos culturalmente aqui a compreensão que de fato todos são iguais perante a lei, a compreensão de que de fato, né, os direitos não podem, não devem ser negligenciados como ocorrem na maioria das vezes. Então, sobre todos esses aspectos é onde nós vamos aí então observando, nós vamos aí compreendendo todas essas questões, ou seja, o fato de que, né, pela legislação geral, não é possível ainda a proteção de todos os indivíduos, né? Porque, na verdade, a legislação ela é imposta sobre o ser humano e quem infringe a legislação é o próprio ser humano. A partir do momento em que nós tratamos de forma específica agora do Estatuto do Idoso, com certeza vocês ou convivem ou conviveram, né, com pessoas idosas, ou seja, com os avós, com os pais, e com certeza um vizinho, e com certeza vocês vão começar a compreender aquilo que eu estou dizendo, ou seja, né, a necessidade da proteção desses indivíduos. Mas que proteção é essa? Né? A proteção contra aquilo que é natural do cotidiano, a proteção que é natural em razão de várias situações às quais essas pessoas são expostas, né? Por quê? Porque muitas pessoas, né, com o adiantar aí da idade, elas começam a ter necessidades especiais, elas começam a precisar de um acompanhamento especial e principalmente, né, elas precisam de todo o respeito, de toda a compreensão pela vida, pela história que tiveram. Então esse é um outro aspecto, assim como fazem, por exemplo, as culturas asiáticas, que cultuam seus idosos, né, que respeitam seus idosos e que fazem questão de conviver e bem tratar os seus idosos, levando em consideração o fato de que a experiência de vida, do que a vivência, né, e de que o trabalho da vida toda deles foi o que nos coloca na condição onde nós estamos. Então, esse é um aspecto também extremamente importante que nós devemos aqui reconhecer. Mais uma vez, sejam aí todos muito bem-vindos à minha aula. É extremamente prazeroso estar aqui com todos vocês. Fico muito feliz por ter todos vocês aqui. Nesse momento, nós estamos com 56 pessoas na sala de aula, uma sala bastante numerosa. Ainda estão faltando muitos alunos, né? Passa de 70 alunos essa sala, então ainda faltam muitos. E, mais uma vez, fica aí aquela lembrança de que a nossa aula se inicia às 8h50, conforme o nosso calendário, de que ao final de toda a aula nós teremos uma chamada nominal,
e a presença ou a ausência será registrada diretamente no sistema da Universidade Brasil. Além disso, passo aqui também um recado, antes de iniciar com os slides, de que as nossas aulas são gravadas e estarão sempre à disposição de vocês lá no meu canal do YouTube, pessoal. Bom, alguém tem alguma pergunta por enquanto? Eu gostaria de fazer alguma consideração sobre o nosso tema, sobre o Estatuto do Idoso. Da minha parte, por enquanto não, professor. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, então, por enquanto. Como eu disse, fiquem sempre à vontade, manifestem sempre quando quiserem. Aqueles que quiserem ligar as câmeras aí, né, onde um pode ver o outro, às vezes faz muito tempo que não vê, fique à vontade também para ligar as câmeras, aqueles que desejarem, tá? E a aula é nossa e a participação de vocês é imprescindível. Vamos lá. A partir do momento, então, que nós observamos as disposições constitucionais, né, é importante observar algo interessante. Se vocês fizerem a pesquisa pelo texto, né, dá um Shift F aí, um Ctrl F, na verdade, na Constituição Federal, aí no Google, e digitar a palavra idoso, ela vai aparecer apenas 5 vezes na Constituição Federal. Isso não significa dizer que o idoso não seja importante para a Constituição. Pelo contrário, o idoso é importante e ele faz parte de um capítulo próprio da Constituição Federal. Nós veremos daqui a pouco, né? Mas mesmo assim, ainda poderia, logicamente, ser de uma forma mais expressiva, detalhado ali a importância do idoso na Constituição Federal, né? Mas para isso, logicamente, existia já a previsão legal de uma legislação esparsa que viesse regulamentar e expandir os direitos dos idosos, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, agora, né, criado no ano de 2003. Mas fica aí, então, essa curiosidade. Dentre essas 5 aparições no texto constitucional, nós temos que a primeira delas aparece no parágrafo 4º do artigo 77 da Constituição, como coloca o critério etário, né, o critério da idade, como um desempate em eleições. Então, ela é utilizada sobre essa premissa, né, de ser um desempate. A próxima oportunidade onde ela aparece já é bastante interessante para nós. E fica aqui a necessidade de algumas observações e principalmente de algumas distinções. Pessoal, lembrando que tudo aquilo que nós falamos em aula pode ser cobrado na avaliação, mas tudo aquilo que eu fizer um asterisco assim será cobrado na avaliação. Então fiquem atentos aqui nessa página. Olha só, né, nós temos aqui o que diz o caput do artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social e tem por objetivos. É importante aqui primeiro fazer a distinção entre a assistência social e a previdência social. Na verdade, a Seguridade Social ela está inserida como sendo uma espécie do gênero assistência social, né? A Seguridade Social ela é contributiva, ou seja, quem não contribui para a Seguridade Social não tem direito aos benefícios previdenciários. Ou seja, né, quais são esses benefícios previdenciários? Por exemplo, licença maternidade, por exemplo, auxílio acidente, auxílio doença, pensão por morte, aposentadoria por invalidez. Então, ou seja, esses direitos previdenciários, esses benefícios previdenciários, somente são pagos, são garantidos a quem contribui, né? Então, eu recomendo já, desde agora, que aqueles que ainda não contribuem para a Seguridade Social a partir dos seus 18 anos, que comecem o quanto antes, pessoal. Não é muito, tá? Vai ser aí 11% do salário mínimo. Um final de semana de balada que você não sair, você consegue contribuir para a Seguridade Social, né? É até estranho falar isso em tempos de pandemia, porque a gente vê que tem gente que continua saindo, né? Continua ali no Instagram, no Facebook ali, as postagens de restaurantes, de choperias e assim por diante, né? Enquanto a recomendação maior é de que não haja aglomerações. Bom, mas mesmo assim, nós temos então a necessidade. Aí fica a recomendação, a partir dos 18 anos, todos podem contribuir para a Seguridade Social,
é só ir na livraria comprar aquela guia laranjada, a GPS, né, a guia da Previdência, ir no INSS e fazer o seu cadastramento. Já a assistência social, como o próprio aqui vem esclarecendo o nosso texto legal, né, ela é uma prestação, é um pagamento aí de um salário mínimo a quem não tem condição de sobreviver, né, pelo seu próprio sustento, pelo seu próprio trabalho, e não pode ter esse direito provido pelos familiares. Então, olha só, quais são as hipóteses aqui que nós temos relacionadas à assistência social? Primeiro, a proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção integral ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção da sua integração à sua vida comunitária. E aí o inciso 5º, né, assim como o inciso 1º, que é também de extrema importância para o nosso estudo, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, é chamado de BPC, benefício de prestação continuada, tá? À pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua família, conforme dispuser a lei, né? Vamos grifar aqui de vermelho família também, porque a família tem um papel importante, né, na guarda e na garantia da manutenção da subsistência dos idosos. Então, olha só, aquela pessoa idosa que nunca contribuiu, que não faz parte da hipótese de aqueles que são segurados facultativos, ou especiais, melhor dizendo, né? Os segurados especiais. Então, a pessoa que nunca contribuiu, que não teria direito a um benefício previdenciário, se encontrar nesse estado de miséria, né? Sejam os deficientes, ou sejam os idosos, que não possam, e olha só receberão se a família não tiver condição de prover essa sobrevivência. Aí então o Estado proverá mediante o pagamento do BPC, do benefício de prestação continuada, né? Nós temos até a lei da assistência social, que é a lei do LOAS. Ou seja, então sobre esses aspectos é onde na Constituição Federal sim existe uma previsão legal de proteção dos idosos, né? De uma forma também bastante específica. Para vocês terem uma ideia, nós temos lá o capítulo 7º, que trata da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Ou seja, todos aqueles que compõem de forma direta a sociedade. Todos aqueles que compõem de forma direta o quê? A família, né? Seja nas mais diversas formas hoje de composição familiar. E lá, no artigo 230, de forma especial, vem dizer que a família, a sociedade e o Estado. Fiquem atentos a esses termos também. Vamos aqui fazer um asterisco. Fiquem atentos, tá? Por quê? Porque, olha só, fica bem claro para nós a importância da família, da sociedade e do Estado, né? Então, nós temos aqui uma responsabilidade tripartida ou dividida em 3, do qual tem o dever, e olha só, não é uma faculdade, não é uma opção, não é uma vontade, é um dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Aqui surge um outro ponto importante, né? Quando nós falamos em vida, não é somente vida e morte. Aqui nós estamos diante de uma vida com dignidade. Pessoal, quem levantou a mão, por favor, manifeste-se aí. Professor, Sim. Boa noite. O senhor poderia dar um exemplo de como a sociedade tem o dever? Vamos lá, doutor, vamos explicar cada um deles, tá? Quando nós falamos em família, logicamente é aquele grupo que tem ali uma ligação afetiva. Quando nós falamos em sociedade, é aquele dever maior, né? É aquela condição onde aquilo que eu produzo como trabalhador, como operário, reflete sobre os demais. E quando nós temos, por exemplo, idosos, né, em asilos, quando nós temos idosos em institutos de longa permanência de idosos, nos ILPIs, né, na verdade,
isso vai refletir na sociedade de uma forma geral. Por quê? Porque essas instituições são mantidas pela caridade, né? Ou por verbas públicas quando houver destinação para tanto. Então, a sociedade, para que seja uma sociedade saudável, para que seja uma sociedade digna, todos têm o dever, como diz o próprio texto legal, né, de proteger, de defender, né, de garantir aí o uso e gozo dos direitos dos idosos. Então, quando nós pensamos em sociedade, nós não temos como ter uma vida digna se nós vivermos numa sociedade que é indigna. E ser indigno, sobre o aspecto dessa legislação, é não proteger, é não garantir aos idosos, né, o usufruto desses direitos. Então, é um aspecto global, né? É aquela história. Eu sou honesto. Você vive numa sociedade desonesta, todos nós temos participação nas desonestidades de uma sociedade, né? Quando nós não denunciamos, quando nós nos aproveitamos de determinadas situações. Então a sociedade é isso. Se você, como parte de uma comunidade, olha só a diferença: família, comunidade, sociedade, Estado, né? Então nós temos, olha, comunidade é a sua comunidade de bairro, a sua comunidade religiosa. Sociedade é o meio social em que você vive. Quando eu falo meio social, é a sua cidade, é o seu estado, né? E, logicamente, a sua nacionalidade. Então, a sociedade tem essa obrigação. A sociedade tem essa perspectiva de manter a ordem, né? De ser um fiscal da lei. Então, se eu sei que um idoso está sendo negligenciado, eu tenho obrigação legal de denunciar. Eu tenho obrigação legal de fazer algo. Pode não ser parente, pode nem ser conhecido. Mas nenhum de nós deveria negligenciar, nenhum de nós deveria fechar os olhos para essas situações de negligência contra os idosos, doutor. Então, funciona mais ou menos dessa forma, entendeu? Sim, professor. Obrigado. Maravilha, eu que agradeço a pergunta, excelente pergunta, doutor. Então, olha só, quando eu falo em vida, né, voltando aqui a esse tópico, eu não estou falando só de vida e morte, né, eu estou falando de vida com dignidade. Porque uma vida sem dignidade, alguns autores equiparam à morte, né? Estar morto em vida é aquela pessoa que não tem direitos, né? Do que vale estar vivo se você não é um indigente, se você não tem direitos, não tem garantias? É esse o aspecto. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, ou seja, a obrigação primária, a obrigação preliminar, fundamental, né, da proteção do idoso é dentro da sua família, é dentro do seu lar, da sua casa, né? E logicamente só serão colocados em instituições de acolhimento quando a família de fato não tiver nenhuma condição de assim cuidar dos seus idosos. Os maiores de 65 anos, melhor, aos maiores de 65 anos, é garantida a gratuidade nos transportes públicos. Pessoal, é lógico, tá, que é um direito garantido, mas não é um direito absoluto, tá? Por que eu digo isso? 65 anos. Você fala assim, André, mas nós vamos ver daqui a pouco, e eu já estudei o Estatuto do Idoso, né, considera-se idoso aos 60 anos. Tudo bem, idoso aos 60 anos, mas alguns direitos são vinculados à própria idade. Essa garantia, essa gratuidade, como eu disse, dos transportes não é absoluta, porque ela vai depender do quê? Primeiro de uma lei municipal, depois de leis estaduais e, logicamente, até de uma legislação federal. A legislação federal é o artigo 230, que diz que deve ser gratuito o transporte coletivo urbano para os idosos, a partir dos 65 anos. Tá? O que acontece é que existem limitações. Normalmente, o transporte coletivo municipal não tem limitação. Todo idoso pode andar lá, se locomover no circular gratuitamente. Nos transportes intermunicipais e interestaduais, o que acontece? Existem quantidades de leitos, ou de vagas, ou de assentos reservados gratuitamente. Normalmente, em ônibus, são 2 assentos, preferencialmente os assentos da frente, que facilita o idoso entre entrar e sair. Todos os demais idosos que forem viajar naquele mesmo transporte coletivo, na qual as 2 vagas iniciais já estejam ocupadas, eles têm o direito a pagar
a passagem com desconto, normalmente 50% de desconto, tá? Então, ou seja, vai depender muito da legislação do local, mas é um direito. Ele tem que ser garantido, mas, como eu disse, também não é um direito ilimitado, até porque nós estamos aqui falando também de empresas privadas que não são subsidiadas pelo Estado com relação a essa gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Bom, e agora, com relação ao próprio Estatuto do Idoso. Vamos aqui analisar, vamos pontuar, já que essa é a nossa aula inaugural, né, como ocorre a divisão, a distribuição dos temas dentro do Estatuto do Idoso, né? Então, o que nós temos, por exemplo, é o fato de que nós vamos aí observando, nós vamos aí compreendendo questões relacionadas ao Estatuto do Idoso, né? Ou seja, o que é que isso vem agregar para nós? Primeiro, o título primeiro vem falar das disposições preliminares do Estatuto do Idoso. Depois nós temos o título 2, que trata dos direitos fundamentais, equiparando na Constituição Federal. Os direitos fundamentais estão no artigo 5º da Constituição Federal, né? E tratando-se então dentre eles, capítulo 1, direito à vida, capítulo 2, liberdade, respeito e dignidade, capítulo 3, dos alimentos. Aqui fica uma ressalva, né? Quando nós falamos em alimentos, da mesma forma que crianças e adolescentes têm o direito de pedir alimentos aos seus genitores, ou aqueles que possam, parentes próximos, que possam prestar ali os alimentos, os idosos também têm o direito em pedir alimentos aos seus filhos. Então, a partir do momento em que aquilo que o idoso muitas vezes recebe ali recebe de valor de aposentadoria não for suficiente, né, para sua manutenção, então, naquele momento, ele tem o direito de pedir alimentos aos seus filhos, né? E isso significa dizer, então, isso vem demonstrar para nós que é um direito de mão dupla, a via é mão dupla. Por quê? Porque se podem aí pedir alimentos recíprocos, né, não haveria, então, nenhum impedimento quanto a esta hipótese. Então, nós temos que ficar sempre atentos a essa situação. Nós temos ainda o capítulo 4, que fala do direito à saúde. Lembrando que o direito à saúde na Constituição Federal ela vem descrito dos artigos 196 ao artigo 200 da Constituição Federal. Né? Ali onde o idoso tem prioridade de atendimento e tem prioridade também no tocante ali às políticas públicas relativas à saúde do idoso. Capítulo 5º trata da educação, cultura, esporte e lazer. Capítulo 6º da profissionalização do trabalho. Capítulo 7º da Previdência Social. Lembrando, Previdência Social, ela garante o direito aos idosos de forma retributiva, ou seja, primeiro paga para depois receber. Eu tenho que contribuir com a Previdência para ter direito lá ao final da minha vida à aposentadoria, por exemplo, salvo os segurados especiais, no caso dos rurais, que não precisam contribuir e têm direito à aposentadoria também. Falamos também já da assistência social, e aí explicamos que ela tem uma lei própria, né, a lei de organização da assistência social, LOAS, e ela traz também como direito aos idosos carentes, né, o benefício de prestação continuada. Interessante também aqui, pessoal, e me interrompam sempre que quiserem, falar sobre a habitação, tá? É um tema que poucas pessoas às vezes falam e que é extremamente importante. Os conjuntos habitacionais... Oi, pessoal, quem está aqui chamando, quem levantou a mão, por favor, manifeste-se. Oi, professor, boa noite, é o Walter. Oi, Walter, boa noite, prazer em falar com você de novo. Professor, o meu também. Uma dúvida. O senhor disse aí sobre a pessoa que trabalhou na área rural, ela não precisava fazer contribuição, certo? Sim. Aí, essa pessoa, ela, no meio do caminho, ela conseguiu montar uma empresa de fabricação de roupas. Certo. E ficou por 2 anos ou 3 ali ela pegou, parou, né?
e continuou trabalhando na área rural. E essa pessoa está com 68 anos hoje e não conseguiu aposentar até hoje. O que acontece aí é o seguinte, Walter. O que a lei determina é que, em período anterior ao pedido de aposentadoria, a pessoa tem que ter, de forma ininterrupta, 15 anos de atividade rural. Então, ou seja, vamos fazer a conta, né? Não somos matemáticos, a gente pega aqui a calculadora, você me diz que ele tem 68 anos, menos 15 anos de atividade rural, quer dizer que para ele ter direito à aposentadoria rural, ele tem que ter trabalhado na roça de forma ininterrupta desde os 53 anos. Tá? Então, olha só, 86 anos menos 71 anos. Né? Então, olha só, o que vem dizer? O que significa isso? Que essa pessoa, desde os 71 anos, não pode ter tido nenhuma outra atividade senão rural. E ele vai ter que fazer prova documental dessa atividade rural durante os últimos 15 anos, em período retroativo à data do pedido de aposentadoria. Provavelmente essa pessoa ou não trabalhou os 15 anos de forma ininterrupta no rural, como atividade rural, ou não consegue fazer prova material disso. Talão de notas, contratos de parceria rural, algo dessa forma. Provavelmente, sem analisar o caso concreto, deve ser isso que está acontecendo, Walter. Esse caso aí, até essa pessoa ela encontra-se numa casa, né, num asilo, né, da qual faço parte, e nós estamos tentando prova documental, mas temos muito pouca prova documental, professor. Esse talvez seja o problema. Aproveitando aí a deixa, Walter, verifica com o pessoal do asilo onde você colabora, onde você ajuda, se teria como nós fazermos uma visita virtual, né? Às vezes ali uma câmera, conversar com os cuidadores, às vezes separar ali uns 2 idosos, se nós conseguiríamos marcar uma data, às vezes um sábado, algum período assim, para que, já que nós não podemos fazer uma visita presencial, né, de acolhimento lá aos idosos, verifica se nós conseguimos fazer uma visita virtual, ver se é possível, para que quem não conhece, quem nunca foi, poder conhecer essas realidades, né, poder entender o trabalho social que é realizado nesses asilos. Verifica lá se é possível, se a gente consegue fazer algo pelo menos próximo disso. Não, tranquilo. Eu vou conversar com os colaboradores, né, com o presidente, eles autorizando, a gente pode fazer sim. Perfeito. Então, Walter, de plano professor, já... Oi. Professor, boa noite, tudo bem? O Clério. Oi, Clério, boa noite. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, prazer estar falando com você também. Prazer é todo meu, professor. Professor, só aproveitando a pergunta do amigo Walter aí, por que ele não tenta o LOAS? Se ele está no asilo. Essa é a questão, né? Aqueles que não têm a condição, a única hipótese seria o LOAS, né? O LOAS é um benefício que não requer a contribuição. O LOAS é um benefício do qual ele não é uma aposentadoria, então ele não tem aquele critério de perpetuidade, mas na condição que ele está, é o melhor que ele pode conseguir. Walter, vocês já procuraram ali a assistência social do município? Já viram essa possibilidade? O professor, as assistentes sociais já estão trabalhando em cima desse caso, né? Esse caso é recente, ele chegou, tem uns 40, 50 dias, né? Aí eles estão trabalhando. Mas assim, eu não tenho participação ativa lá, né? É mais assim, quando a gente vai fazer doação, né, de trabalho e tal, né? Eu tenho um pouquinho mais de contato. Mas eu posso estar verificando amanhã e na próxima aula tá trazendo um parecer melhor. Não, perfeito. Até porque essa vivência de vocês, né? A participação do Clério aí lembrando, fazendo esse apontamento, é extremamente importante. Imagina como é gratificante nós aqui na nossa aula, né? Talvez poder aqui encontrar a solução para alguém que tanto necessita quanto esse idoso lá, né? Então, obrigado aí o Walter, obrigado também ao Clério. E é isso, pessoal, é trazer, é levar, melhor dizendo, não trazer, mas levar, né, um pouquinho dessa nossa experiência jurídica aqui, a fim de fazer o bem a alguém. É essa a finalidade, é essa a questão social. Olha só, nós estamos debatendo, nós estamos preocupados em resolver a situação de alguém que nós nem conhecemos, né? Que nós não sabemos a origem, não sabemos a história. Essa é a função social.
é aquilo que o Felipe tinha questionado no início, essa a obrigação da sociedade, né? De agir para o bem comum. Então, é extremamente importante isso, pessoal. Muito bom. Eu estava falando da habitação, e a habitação é bastante interessante. Ou seja, quando existem, principalmente conjuntos habitacionais, né, habitação pública, porcentagem dessas habitações devem ser destinadas aos idosos. Seja lá 2%, 3%, né, não sei agora aqui a percentual específico. Mas parte delas devem ser destinadas aos idosos. No sorteio lá, vamos supor, 2% vai ser somente para pessoas idosas, acima de 60 anos. Um outro critério interessante é que essas casas destinadas aos idosos, elas devem ser adaptadas em acessibilidade. O que isso significa dizer? Que elas vão ter que ter piso antiderrapante, elas vão ter que ter uma porta um pouco mais larga, né, mais espaçosa ali, para se for necessário passar com uma cadeira de rodas, inclusive no banheiro. Né? O banheiro tem que ser adaptado ao idoso, né, com aqueles apoios de segurança, com um local talvez que o idoso possa tomar um banho sentado, já que é difícil ali, né, às vezes tomar um banho em pé o idoso, dependendo da idade, da fragilidade. Então, quando nós tratamos da habitação, existe também essas questões gerais. Né? Do transporte nós já comentamos um pouquinho, voltaremos a falar disso mais adiante. Aí nós temos o título 3, que trata das medidas de proteção, capítulo 1 das disposições gerais, capítulo 2 das medidas específicas de proteção, né? Nós temos ainda, olha só como é interessante, pessoal, e é por isso que eu falo que nós estamos diante de uma lei garantista, de uma lei protecionista. Nesse título 3, medidas de proteção, disposições gerais sobre as medidas de proteção, capítulo 2, as medidas específicas de proteção. Então, pessoal, proteger é extremamente necessário ao idoso. O idoso tem que ser protegido de quem? Das mazelas da vida, das suas próprias deficiências, das suas próprias, dos seus próprios medos, né, dos seus traumas, da velhice em si. Então ele tem que ser aí amparado para que ele possa ter uma vida com dignidade na velhice. Né? Capítulo 4 da política de atendimento ao idoso, título 4 da política de atendimento ao idoso, capítulo 1 das disposições gerais, capítulo 2 das entidades de atendimento ao idoso, capítulo 3 da fiscalização dessas entidades, né? Muito nós vamos ver essas ações aí da política de atendimento ao idoso nos municípios, né? Por exemplo, eu conheço municípios, e isso acontece com maior frequência em municípios pequenos, por exemplo, né? Não sei como está hoje, mas lá em Aspásia, nós tínhamos um projeto aí com prefeitos anteriores, né, onde os idosos que moravam sozinhos, eles tinham direito, né, lá no centro de convivência do idoso, a, na hora do almoço, buscar o almoço e já levar a marmita da janta. Então, aqueles que moravam sozinhos, eles tinham direito já a estar recebendo a alimentação dessa forma. Logicamente, aqueles que moram sozinhos são carentes, né? Mas, e eu já toquei no assunto do centro de convivência do idoso, onde muitas ações são, ou eram, antes da pandemia, realizadas aí, a fim de que houvesse uma maior convivência entre os idosos, né? Onde eles realizassem atividades físicas, né? Como, por exemplo, com profissionais de educação física, na piscina municipal, fizessem ali terapias, né? Com profissionais com artesanato. Então, isso é extremamente importante também para o idoso, né? Sempre se sentir útil, sempre ser útil, e a sociedade valorizar o idoso em razão dessas questões. Então, isso é extremamente importante. E muitos municípios continuam aí realizando ações na proteção e na garantia do direito aos idosos, né? Nós temos ainda aqui essa questão. Então, essas entidades existem e, logicamente, que elas têm que ser fiscalizadas a bem prestar esse serviço. Capítulo 4, né, das infrações administrativas. Capítulo 5 da apuração administrativa das infrações de infração às normas de proteção do idoso, né, da apuração judicial das irregularidades em entidades de atendimento. Título 5 do acesso à justiça, né? Como é comum hoje em dia aí
os idosos serem vítimas de fraudes, né? Os idosos serem vítimas de estelionatos, como é comum, né? E é importante lembrar também aqui da competência, das atribuições do Ministério Público, nos termos do artigo 129 da Constituição Federal, inclusive aí proteger os idosos. Nós temos o capítulo 3 da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. Percebam o que é que isso significa dizer. Nós estamos falando de interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos. Ou seja, vocês já viram esses termos em outros ramos do direito. E aí surge a demonstração da importância de cada um deles, né? A importância ativa da sociedade e do pensamento que esses são direitos meta-individuais, que se sobrepõem aos interesses individuais de qualquer pessoa. Já no título 6º, nós vamos falar um pouquinho sobre os crimes. Capítulo 2, aí nós temos também sobre esse tema dos crimes em espécie. E no título 7º, que é o último título do Estatuto do Idoso, nós temos as disposições finais e transitórias. Então, pessoal, com base nisso, nós conseguimos aí observar, compreender um pouquinho dessa divisão do próprio Estatuto do Idoso no tocante aí às garantias, às proteções aos idosos. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma manifestação antes que eu entre de fato aqui nos slides? Então vamos lá. Bom, a partir dessa compreensão que nós já temos, nós então vamos rever alguns pontos extremamente importantes. Quais são eles? Primeiro, o dever, né? Existe um dever que é chamado dever tripartido, ou seja, dividido em 3, cabendo à família, à sociedade e ao Estado a proteção dos idosos. Então, a família, a sociedade e o Estado têm esse dever. Mais uma vez, lembrando, nunca é demais falar, aquilo que é um dever não é uma opção, tá? O artigo 4º do Estatuto do Idoso diz que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão. Olha aí 2 termos extremamente importantes também. Vamos colocar aqui o asterisco no cantinho da tela. Ação ou omissão será punido na forma da lei. Então, mesmo que eu não pratique algo contra o idoso, mas se eu sei e posso impedir, assim o devo fazer. O parágrafo 1º do artigo 4º vem dizer que é dever de todos, olha só como isso é amplo, né? Prevenir a ameaça ou a violação aos direitos do idoso. Todo cidadão tem dever de comunicar às autoridades competentes qualquer forma de violação a esta lei, ou que tenha testemunhado, ou a que tenha conhecimento. Então não tem como fugir, né? Essa responsabilidade que existe aqui a todos nós, ela nos obriga, ela nos dá o dever aí de participação e de proteção aos idosos, né? Principalmente quando ela fala que a pessoa pode ser responsabilizada tanto por ação quanto por omissão. Olha aí um outro tema interessante, né? É onde muitas dúvidas surgem, e são dúvidas que nós devemos sempre estar observando. O artigo 1º do Estatuto do Idoso diz: é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ou seja, sobre alguns aspectos, melhor dizendo, né, ele vai determinar outras idades, seja 65 anos, seja 80 anos, mas é considerado idoso, ou seja, detentor de garantias individuais indisponíveis, toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, esse é um outro aspecto que nós estamos observando. André, quais são essas garantias? De uma forma bastante simples. Vagas especiais para estacionamento, filas especiais de atendimento, né, de prestação de serviço público ou particular em entidades públicas ou particulares, tá? Então, gravem aí o fato de que idoso é toda pessoa maior de 60 anos. Tem direito a aposentar? Via de regra,
se for mulher, a 60, se for homem, aos 65, gradativamente, conforme ali a mudança da legislação previdenciária. Então, nós temos difusões, nós temos questões a serem analisadas sobre a idade, mas nós sabemos que idoso é toda pessoa maior de 60 anos de idade. Continuando, né, olha só o que diz aí o artigo 2º da nossa legislação. O idoso goza de todos os direitos fundamentais. Onde é que estão os direitos fundamentais? 5º da CF, né? Lá estão descritos os direitos fundamentais inerentes a toda a pessoa humana, sem prejuízo, e aí vem a teoria e a doutrina da proteção integral, né? Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Pessoal, então é o seguinte, os direitos fundamentais já são direitos integrais de todos nós, mas o idoso tem essa proteção integral, que se sobrepõe a essa questão comum, geral, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de, e aí ele traz uma diferença, liberdade e dignidade, né? Pessoal, é a liberdade de expressão, é a dignidade de ser ouvido, de não ser negligenciado. O idoso, na condição de humano, tem todos os direitos que estão lá previstos na Constituição Federal. Mas o exercício desses direitos, ele deve ser especialmente garantido quanto? Saúde física e mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, né, em condições de liberdade e dignidade. E aí nós temos então aquilo que diz a doutrina da proteção integral, ou seja, visa sejam não só garantidas e respeitados, mas exercidos todos os direitos garantidos aos idosos, tendo em vista serem sujeitos de direitos. Olha o que diz o artigo 3º. O artigo 3º traz para nós aí algumas características extremamente importantes, que é a prioridade. Por que prioridade, pessoal? Porque se demorar muito, às vezes o idoso não vai ter tempo de vida para exercer esses direitos, né? Tudo que é demorado demais perde a sua eficácia. Então, olha só, mais uma vez aqui, aquela doutrina e aquela divisão tripartite da responsabilidade. É obrigação da família, e olha como é interessante, família, comunidade, sociedade e poder público. Aquela responsabilidade que era tripartite, agora é quadripartite. Por quê? Porque a família, que é o seio do idoso, ou seja, onde o idoso está, a comunidade, que é aquela que está mais próxima, e como eu já disse, a comunidade e os vizinhos, comunidade de bairro, comunidade religiosa, a sociedade, que é o meio social em que ele vive, e o poder público como um todo. Então aqui nós fazemos uma nova classificação importante também aqui, para demonstrar que todos, isso é para dizer todos, têm esse dever de assegurar os direitos garantidos no artigo 3º. E vocês vão ver que o artigo 3º ele é bastante interessante. Por quê? Até porque ele garante aqui, ele significa aquilo que nós chamamos como direitos de terceira geração ou de terceira dimensão. É muito cobrado em concursos públicos. Os de primeira geração, segunda geração, terceira geração e assim por diante. Além disso, o artigo 3º diz aqui no seu parágrafo 1º que essa garantia prioritária ela é compreendida pelos seguintes direitos. Primeiro, atendimento preferencial imediato, individualizado, junto a órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas. Destinação privilegiada de recursos públicos relacionados à proteção ao idoso. Viabilização de alternativas de participação
ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. E aí que eu volto àquele tema debatido no início, né? O quanto o idoso é importante para a formação de gerações futuras. Priorização de atendimento do idoso por sua própria família, né? A internação em ILPIs é uma exceção à regra, em detrimento do atendimento asilar, e aí, logicamente, que existem exceções, exceto dos que não possuam e careçam ou careçam de condições de manutenção da própria subsistência. Ou seja, se a família às vezes não está passando fome, não está conseguindo cuidar nem dela, quanto mais cuidar de um idoso. Capacitação e reciclagem de recursos humanos nas áreas da geriatria e gerontologia. São ciências da medicina aí que estudam o bem-estar do idoso, né? E prestação de serviços. Estabelecimentos de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos psicossociais, biopsicossociais do envelhecimento. Pessoal, com certeza não é fácil envelhecer, né? Com certeza são momentos da vida aí que a pessoa tem que estar muito concentrado, né? E tem que estar muito bem consigo mesmo, né? Eu vi uma palestra do Mário Sérgio Cortella, conforme até encaminhei para os representantes passarem para vocês aí, assistam se tiverem oportunidade. Ela fala sobre o aprendizado, sobre o conhecimento, e ele falou muito sobre a questão do envelhecimento lá. Que as pessoas também não estão prontas para envelhecer. Ninguém está pronto para ver o seu corpo perdendo tônus muscular, para começar a lidar com limitações que não tinha alguns anos atrás, né? Então, são situações, essa compreensão do definhamento do indivíduo, da sua finitude, com certeza ela deve ser assustadora. E todos nós passaremos por isso. A gente pode não querer pensar, a gente pode não querer pensar nisso agora, né? Mas quanto antes a gente começar a se preparar para isso, melhor nós chegaremos lá, né? E foi até interessante falar sobre isso. Postando fotos aí de homenagem aos Dias dos Pais, minha irmã postou uma foto em que ela era pequena, isso há 20 anos atrás ou mais, e meu pai falou assim hoje para mim, nossa, olha como é que eu estava forte. Eu falei, mas o senhor tinha 40 anos, né? O senhor tinha a idade que eu tenho hoje, e eu daqui 20 anos, eu vou estar igual ao senhor. Então é aí onde a gente para pensar, né? E graças a Deus meu pai ainda é um homem muito forte. Mas mesmo assim, é a concepção do nos ver ontem e do nos imaginar no amanhã, né? Com certeza não deve ser fácil ter essa compreensão. Algumas pessoas envelhecem melhor, outras têm suas dificuldades na compreensão do envelhecimento. A garantia do acesso às redes de serviço de saúde, de assistência social local, prioridade na restituição do imposto de renda. Então, o que nos cabe aqui observar ainda, e eu falei sobre essas limitações, é o fato também a ser observado de uma prioridade sobre as demais prioridades, né? É o que eu falei, olha, idoso é toda pessoa acima de 60 anos, né? Quem tem direito à aposentadoria por contribuição são aqueles que têm uma determinada idade, também entre homens e mulheres, mas aqueles que têm acima de 80 anos têm prioridade absoluta sobre os demais idosos, é lógico, né? A partir do momento em que nós temos uma expectativa de vida, e esses já ultrapassaram a expectativa de vida, para eles deve ser tudo mais prioritário, a eles deve ser tudo mais garantido, pessoal. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo de cada um de nós. E sua proteção é um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente, ou seja, direito a envelhecer, direito individual de cada um, e um direito social, o que diz respeito aos direitos de proteção aos idosos. Lembrando que os direitos sociais da Constituição Federal estão descritos lá no artigo 6º. E assim, então, o Estado deverá promover políticas públicas específicas de proteção aos idosos para possibilitar o envelhecimento com dignidade, com proteção aos direitos humanos. Então, fica aí essa questão, ou seja, é muito maior do que simplesmente alguns aspectos particulares ou individuais. O artigo 10º trata aí também de questões extremamente pertinentes, como o direito à liberdade, ao respeito
e a dignidade. O artigo 10º vem dizer que é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana sujeita a direitos civis, políticos, individuais, sociais, garantidos na Constituição Federal. Pessoal, aqui, quando nós falamos de respeito, e eu gosto muito dessa palavra, até porque ela não tem um conceito próprio, né? O que é o respeito? Respeito é só acatamento? Respeito é só assentimento? Respeito é subordinação? O que é o respeito? Né? Então, ou seja, respeitar, eu acho que é algo extremamente necessário no momento em que nós estamos vivendo. Né? É logicamente que o idoso ele vai ter uma concepção de momento e de vida diferente de cada um de nós. O idoso viveu em outro tempo. Ele percorreu tempos diferentes da vida dele. O que se vê hoje é uma total falta de respeito com aqueles que têm posicionamentos diferentes. O que se vê hoje são pessoas lutando para ter lados. O meu lado está certo, o seu lado está errado. E se você pensar diferente de mim, eu vou te ofender. Eu vou te agredir. Né? Se você gosta do A e eu gosto do B, você está errado e eu estou certo. Então, o respeito parte por aí. E aí eu cito aquela célebre frase atribuída ao Voltaire, que diz que mesmo que eu não concorde com o que dizes, morrerei defendendo o direito de dizeres. Isso é civilidade. Né? Isso é o respeito ao próximo, que não precisa ser igual, que não precisa pensar da mesma forma. Isso é respeito. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós observamos que é dever do Estado e da sociedade. Esse é um outro ponto importante. Se vocês estão atentos, o artigo 10º não cita a família. Só cita o Estado e a sociedade. Mas depois ele vai dizer que todos devem agir para assegurar a dignidade do idoso, distanciando-o de qualquer conduta desumana, violenta, aterrorizante, vexatória ou constrangedora. Ou seja, né, e se vocês fizerem uma pesquisa bastante rápida aí na internet, vocês vão verificar, né, aqueles abrigos, aquelas casas, aquelas famílias, né, que colocam os seus idosos em condição de extrema condição aí que fere a dignidade do idoso, né, em condição de subnutrição, em condição de violência física e moral, em condição totalmente ali sem qualquer tipo de higiene, degradante ao indivíduo, ao ser humano, né, simplesmente porque ele não tem mais força física para reagir contra essas ações. Então, quando nós observamos aí quais são os direitos à liberdade que estão aqui descritos, garantidos, prescritos, quando nós falamos em liberdade, nós temos a faculdade de ir e vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. Opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esporte e diversões, participação na vida familiar e comunitária, participação na vida política, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Quando nós falamos de respeito, que para mim é tão difícil a definição, nós temos então respeito à integridade física, psíquica, moral, imagem, identidade, preservação da autonomia de valores, ideias e crenças, mesmo que sejam diferentes dos meus, preservação dos espaços, dos objetos pessoais. Quando nós falamos em valorização da dignidade, repúdio ao tratamento desumano, repúdio ao tratamento violento, repúdio ao tratamento aterrorizante. E olha que palavra forte é essa. Olha que termo forte que foi empregado aqui. Aterrorizante. Temos aqui ainda a análise, né, de repúdio ao tratamento vexatório, repúdio ao tratamento constrangedor. Então, sobre todos esses aspectos, sobre todas essas condições, é onde nós aí observamos, é onde nós aqui buscamos a compreensão sobre esse aspecto, pessoal. Como é o nosso primeiro dia de aula, não vou aqui passar muito conteúdo para sobrecarregar todos vocês, né? Na próxima aula nós já teremos a chamada nominal. Essa semana, hoje, ainda não farei a chamada nominal.
em razão de que o sistema ainda não está registrando a chamada. Mais uma vez, agradeço aqui a presença de todos vocês. Nós estamos agora com 65 alunos em sala de aula, né, pessoas aqui na nossa sala de aula, incluindo eu. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Se alguém quiser fazer alguma manifestação, alguma participação, alguma colaboração com a nossa aula, alguma experiência pessoal, fique à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, também fique à vontade para se manifestar. Não havendo dúvidas, não havendo manifestações, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus, muita saúde, se cuidem e até a semana que vem, pessoal. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado, André. Boa noite, professor. Até Boa na noite, próxima. professor. Boa noite, professor. Obrigado, pessoal. Muita saudade de vocês, viu? Muito bom estar aqui com vocês.